Olá, tudo bom? Meu nome é Andréia Modesto, esse é um canal de astrologia, um pouco improvisado. Hoje teremos uma obra no andar de cima, ou 2 andares em cima, embora os cachorros, os dálmatas, estejam quietos hoje, segunda-feira, dia 27? Segunda-feira, dia 27, ontem foi lua minguante, e eu preciso fazer essa gravação com os pedreiros ou sem os pedreiros no andar de cima, porque eu não dei uma atenção devida em nenhum vídeo anterior ao ingresso de Júpiter em Peixes, que vai acontecer essa semana, no dia 29 de madrugada. E Júpiter entrando num signo novo é um ciclo de 12 anos. E tem uma particularidade a entrada de Júpiter em Peixes, melhor dizendo, a passagem de Júpiter em Peixes durante 2022, porque ele não fica os 12 meses como ele costuma ficar no signo de Peixes. O ano passado, em maio, junho, julho, ele encostou em Peixes e voltou por conta da ilusão do movimento retrógrado. Então ele chegou nos primeiros graus de Peixes, mergulhou um pouquinho, colocou os pés em Peixes e voltou para o signo de Aquário. Quando ele entrar em Peixes agora, no dia 29 de madrugada, eu já dei esse horário para vocês, 1h11 da manhã, se não me engano. Ele fica do dia 29 de dezembro a 10 de maio. E aí ele entra em Áries e fica até 28/10, até 28 de outubro. São 6 meses, de 10 de maio a 28 de outubro, um pouco mais do que 6 meses, de Júpiter em Áries, por onde ele vai transitar no primeiro semestre de 2023 e depois vai entrar no signo de Touro. Ele fica de 28/10 de 2022 até mais ou menos 20 de dezembro. Eu tenho que confirmar essa data aqui, que eu não confirmei, mas é mais ou menos isso. Júpiter é um símbolo de esperança, é um símbolo de transcendência em Peixes. Júpiter em Peixes é um símbolo de transcendência, de boas oportunidades em todos os níveis e talvez da recuperação da arte, da beleza, do cinema, da pintura. Júpiter em Peixes é um símbolo dessa conexão e dessa percepção do todo, de um pertencimento a um todo maior. Isso pode acontecer de várias maneiras. Saturno em Aquário também traz essa percepção, mas é uma percepção construída pelas experiências da vida e de um modo mais racional. Saturno em Aquário vai para uma conferência global sobre as questões do clima, sobre a necessidade de se investir nas energias limpas, ou sobre a necessidade de se terminar com a fome, com a miséria no mundo, mas ele discute, ele faz debates, porque Saturno é estrutura e Aquário é mais racional. Júpiter em Aquário durante 2021 teria, né, tô colocando no condicional já, e ele tá quase entrando, vai entrar em Peixes agora nessa quarta-feira, teria tido a oportunidade de agilizar os processos saturnianos, porque os 2 planetas trabalham muito bem. Júpiter é o planeta que te dá fé, esperança sempre, aonde existe vida, existe esperança, que traz oportunidades e que é associado à boa sorte. Dizem que a única experiência negativa que você pode ter com Júpiter é ganhar peso. Outros astrólogos acreditam que Júpiter não é tão benéfico assim, que ele pode trazer confusões, que ele pode trazer precipitação de ações. Sim, tudo depende da maturidade daquela pessoa e de como que ela canaliza essa energia. Eu não poderia deixar de falar de Júpiter em Peixes, porque é um ciclo de 12 anos,
ele fica mais ou menos 12 anos percorrendo o zodíaco todo, ele fica mais ou menos 12 meses num signo. Com essa diferença da passagem de Júpiter por Peixes em 2022, dando espaço para 6 meses de Júpiter em Áries. O que que isso pode significar? Como é que a gente pode interpretar essa passagem de Júpiter em Peixes, dando espaço, cedendo espaço para Áries? Em primeiro lugar, a Era de Peixes está terminando. A gente tem o Talibã esperneando, a gente tem algumas pessoas mais conservadoras ainda, cheias de preconceitos contra aquele que é diferente, mas quando você pensa, de qualquer maneira, na integração dos opostos, você traz Peixes. Então, acho que o fato dele ficar menos tempo em Peixes, que na verdade ele ficou o ano passado durante 3 meses, maio, junho, julho, botando o pezinho na beira do mar, não chegou a mergulhar dentro da energia pisciana de todo. Peixes e aquários se combinam muito bem. A virada de peixes para aquário, muitas coisas, muitos valores vão se manter, mas de uma outra cor, de uma outra forma de se expressarem. Existem mudanças absolutamente radicais, mas a compaixão é de peixes e a compaixão é de aquário, dos dois. Peixes não sabe dar limite e aquário também não sabe dar limite. A questão do não limite de peixes e de aquário, quando a gente pensa na necessidade de estar vibrando e se sentindo pertencer a um todo maior, é fundamental, porque você não vai dar limite para o outro no sentido de que ele é tão diferente de você em termos de história de vida, de hábitos, de religiosidade, de cor. Você não vai dar limite para ele. Então você precisa ter a consciência de peixes e a consciência de aquário. Os limites que a gente vai dar para as pessoas no nosso dia a dia, você não vai querer o seu vizinho batendo na sua porta às 2 da manhã para pedir uma xícara de açúcar, são de Saturno, são de Mercúrio. Mas a gente precisa dessa energia de peixes e dessa energia de aquário para poder abrir o coração, para poder abrir a alma, para poder abrir a mente para as pessoas que vieram de lugares muito diferentes de nós, de estruturas familiares diferentes e que tiveram determinadas experiências que a gente desconhece. E por isso a gente não pode pensar como elas, não pode sentir como elas, porque a trajetória é outra. Não só o espírito é outro, mas as vivências e os estímulos que tiveram ao longo da vida foram outros. Então a gente precisa de uma abertura de alma que os dois signos que fecham o zodíaco conseguem ter, tanto peixes quanto aquário. O que vai ficar para trás na era de aquário, na era de peixes, desculpe, o que vai ficar para trás na era de peixes, para a gente poder entrar mais livre e leve na era de aquário, são as dualidades, porque peixes é um signo mutável, então as dualidades são muito mais evidentes, inclusive o símbolo de peixes são 2 peixes nadando em direções contrárias. O excesso de medo, o excesso de culpa, o excesso de castigo, a ideia de que a salvação vem de fora, que nós não temos nenhuma responsabilidade pelo que nos acontece, mas um ser superior é que pode nos salvar, que a graça vem de fora. Somos nós que temos que fazer por merecer o melhor das nossas vidas. Responsabilidade, autorresponsabilidade é de aquário e é de capricórnio. E aí eu queria colocar de novo sobre Júpiter, ainda 9 minutinhos dá para falar. Júpiter em peixes abre um ciclo novo que toca o nosso coração e ele vai rodar depois por Áries nesses 6 meses de 2022, depois ele vai ficar em Áries no primeiro semestre de 2023 e aí ele fica um ano em Touro, de maio de 2023 a maio de 2024, se não me engano, acho que eu já decorei a efeméride. Eu vou dar uma dica para vocês
de um tipo de leitura que a gente pode fazer sobre Júpiter e sobre todos os planetas, na verdade, mas eu vou dar sobre Júpiter. Se você tem Júpiter em Peixes, você vai viver durante 2022 aquilo que a gente chama o retorno de Júpiter. Júpiter sobre Júpiter de nascimento, que é um trânsito que você tem a cada 12 anos, e quem tem Júpiter em Peixes vai poder se desenvolver no comércio, se trabalhar com comércio exterior, nas artes, na medicina, vai poder expandir espiritualmente, vai poder talvez viajar para aqueles lugares mágicos e místicos que sempre desejou. Júpiter em Peixes é um símbolo de realização dos desejos. Aí a gente faz o seguinte dentro da astrologia: Júpiter em Peixes é 1. Júpiter em Áries vai ser 2. Júpiter em Touro vai ser 3. Quem entende de astrologia um pouquinho vai entender. Júpiter sobre Júpiter de nascimento é ano 1. Júpiter em Áries é ano 2, mesmo entre março e outubro de 2022. No primeiro semestre de 2023, com certeza também. Júpiter em Touro, ano 3. Você vai considerar a abertura de ciclo novo quando Júpiter transitar sobre o teu Júpiter de nascimento, e a partir da passagem dele pelos signos seguintes, até ele retornar para Júpiter em Peixes daqui a 12 anos, você vai considerar leituras que enfatizam o que a relação do Júpiter em Áries, do Júpiter em Touro, do Júpiter em Gêmeos diz para esse início de ciclo de Júpiter em Peixes. Então, quando Júpiter entrar em Gêmeos, por exemplo, Júpiter em Peixes, Júpiter em Áries, Júpiter em Touro, Júpiter em Gêmeos. 1, 2, 3, 4. Quando Júpiter estiver em Gêmeos, a expansão dessa pessoa, para quem eu estou falando agora, que tem Júpiter em Peixes, é de casa 4. Isso é casas derivadas aplicadas ao trânsito de Júpiter. Isso é para um curso de astrologia, mas é interessante de dar para vocês. Quem sabe astrologia pega. Júpiter em Peixes, você está abrindo um ano 1 de Júpiter em Peixes, com tudo que tem direito. Ele entrou em Áries, mesmo no meio de 2022, indo até, se não me engano, 7, 8 graus de Áries. É 2. Então, você que tem Júpiter em Peixes, pode ter ganhos financeiros, porque Áries é o signo 2 em relação a Peixes. Júpiter em Touro, que pode trazer dinheiro para todo mundo, mas para você que tem Júpiter em Peixes, é casa 3, signo 3 em relação a Júpiter em Peixes. Então, a questão da comunicação e da integração com irmãos, ou dos escritos, das teses, dos livros, maravilhoso. Júpiter em Gêmeos, Júpiter em Peixes, Júpiter em Áries, Júpiter em Touro, Júpiter em Peixes. 1, 2, 3, 4. Para quem tem Júpiter em Peixes, expansão do espaço da casa, expansão, mudança para outro país. Às vezes você pega alguém que está mudando de cidade e você não vê o clássico do que seria uma mudança de cidade. Quando você conta a partir de Júpiter, e você também pode usar Urano, que também rege mudanças, e Plutão, mas aí é outro vídeo. Ele está na quarta casa em relação ao Júpiter de nascimento. Quem entende astrologia pegou. É só fazer a roda inteira, mas esse vídeo é para falar de Júpiter em Peixes, para lembrar que na hora em que Júpiter entrar, 29 de dezembro, 1h11, os numerólogos todos vão pular com esse horário, porque eu acho que é 1h da madrugada, 11 minutos. Faz uma meditação, pede paz, pede esperança. Aonde tem vida, tem esperança. Dá para virar a página, dá para acreditar. Pede proteção, intuição. Muitas pessoas que fazem acupuntura, como eu faço, pede para o teu médico colocar as agulhinhas, não só
para melhorar os órgãos do corpo material, mas também para abrir a intuição, que eles sabem fazer isso. A partir dessa semana. Só voltando a dizer, você pode saber do teu momento jupiteriano, quem sabe o mapa, isso é muito fácil de fazer, vai lá e conta. Quando que você teve o retorno de Júpiter? Vou dar outro exemplo. Teu Júpiter é em Sagitário, por onde ele transitou dos últimos meses de 2018 até dezembro de 2019, inesquecível, acho que 2 de dezembro de 2019, porque depois bateu a pandemia com Júpiter em Capricórnio. Então você tem Júpiter em Sagitário. Júpiter em Sagitário é 1, Júpiter em Capricórnio é 2, Júpiter em Aquário é 3, Júpiter em Peixes é 4. Então, quem tem Júpiter em Sagitário vai viver independente da quadratura de Júpiter. Júpiter vai viver um Júpiter de casa 4. Expansão, mudança de casa, talvez um caminho espiritual novo, que essa é uma das possibilidades de tradução de Júpiter. Júpiter em Áries é o quinto signo, é a quinta casa do Júpiter em Sagitário. Filhos, realização de desejos, consegue colocar a peça no teatro, que a casa 5 é uma casa de teatro, consegue mais autoestima, consegue um amor feliz, mesmo que no mapa não necessariamente você tenha a casa 5 ativada, mas quem tem Júpiter em Sagitário, Júpiter em Capricórnio, Aquário, Peixes e Áries. O Peixes, Júpiter em Áries é o quinto signo a partir de Júpiter em Sagitário, ou a quinta casa. Isso se chama casas derivadas. Aqui não é exatamente casas derivadas, signos derivados, mas é casas derivadas a partir do retorno de Júpiter. A gente pode fazer isso para todos os planetas. Eu estou pensando de criar um serviço que eu sempre quis criar, que é pegar mês a mês, porque eu nunca fiz mês a mês, porque é cansativo e tem meses que você não tem nada de tão especial assim acontecendo, e tem astrólogos que às vezes dizem, você vai tropeçar, você vai ter uma enxaqueca, você vai estar um pouco mais intuitivo. Eu não faço isso. Normalmente eu dou as datas principais, dou bastante data, porque o que não falta é trânsito e progressão para quem vive essa abertura do terceiro milênio. O que não falta é a cutucada do destino para você mudar, para você expandir, para você melhorar. Mas eu estou pensando de fazer para as pessoas conhecerem um pouco mais o mapa delas, depois do primeiro e grande atendimento de previsão, mês a mês, com todas as progressões mais amarradinhas, com as lunações, com o retorno da Lua, porque a Lua faz o retorno dela todo mês, e com essas observações, porque a gente pode fazer esse jogo no bom sentido, essa leitura com todos os planetas. É lógico que o melhor livro é o livro do Rupert, Alexander Rupert. Ele fala muito sobre isso, tem esse livro em português. Eu não me lembro, acho que Ciclos de Evolução. Não me lembro se é o dele ou se é o do Rudyard, que tem esse nome. Mas coloca lá, Alexander Rupert, tá editado e publicado por escrito, em português, há muito tempo. A gente pode fazer isso com todos os planetas. Lógico que trabalhar com casas derivadas é um passo depois de você fazer a tradução dos trânsitos, dos grandes trânsitos, dos pequenos trânsitos e das progressões maiores, a progressão da Lua, que é fundamental em termos de previsão, mas funciona. Então, assim, bom Júpiter em Peixes, deu quase 20 minutos, ficaremos no YouTube, eu vou ter que gravar de novo para ir para o Instagram, porque é uma das maiores viradas que pode existir em termos de astrologia, o planeta Júpiter entrando num signo novo, assim como em março de 2023 teremos Saturno entrando em Peixes, que aí é outra leitura,
e Plutão entrando em Aquário. Plutão recua um pouco, fica namorando ali o final de Capricórnio, encostando em Aquário, mas são duas grandes mudanças também. É isso, começamos com o pedreiro batendo no andar de cima e terminamos com os trovões das chuvas de verão. Super obrigada.